Você conhece o princípio da autonomia da vontade? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje nós vamos conversar sobre o princípio da autonomia da vontade. Lembrando que essa pílula integra uma série onde tratamos sobre a teoria geral dos contratos. Não é possível falarmos em contrato sem termos o ingrediente da vontade. A autonomia da vontade, portanto, ela é fundamental para a existência de um contrato. O contrato ele só surge, em essência, a partir do momento em que as partes deliberam por firmarem um negócio, estipulam as cláusulas, os direitos, os deveres, tudo isso integra o contrato. E falar em contrato, em autonomia da vontade no contrato, é falar sobre a liberdade de contratar. Essa consiste na liberdade de escolher com quem contratar, de escolher a forma do contrato, de escolher ali as regras do contrato, escolher o resultado do contrato. É verdade que hoje nós temos a autonomia da vontade, de certa forma, limitada, por conta de outros princípios, como, por exemplo, a questão da função social do contrato, e ainda algumas cláusulas gerais, como a cláusula da boa-fé objetiva. Mas não se pode perder de vista que esses elementos, que esses princípios, essas cláusulas gerais, elas não podem esvaziar a autonomia da vontade, sob pena de você esvaziar a própria essência do contrato. Alguns autores se referem à autonomia da vontade com a denominação de consensualismo, porque o contrato ele depende do consenso entre as partes. Então, a visão do consensualismo seria justamente que o contrato é um instrumento que vem a dar ali o contorno, dar a formalidade para o consenso, que é a conexão da vontade entre as partes. E, mais uma vez, precisamos lembrar que no nosso ordenamento jurídico nós temos outros preceitos que, de certa forma, mitigam, mas nunca poderão suprimir a autonomia da vontade ou o consensualismo. A existência aí da função social do contrato, de cláusulas gerais como a boa-fé objetiva, elas não podem ser maiores do que a vontade entre as partes. Elas apenas vão mitigar essa vontade de maneira que a vontade se alinhe a outros preceitos. Mas a essência do contrato, a origem do contrato, é sempre uma manifestação de vontade. Por isso, a denominação de princípio da autonomia da vontade, ela é uma denominação mais adequada. Veremos ainda que alguns outros doutrinadores usam a denominação de princípio da autonomia privada, mitigando também a vontade. Mas parece que a corrente que melhor representa essa questão da vontade como elemento formador do contrato é a corrente que utiliza a denominação princípio da autonomia da vontade. A autonomia da vontade, ela se manifesta através de duas formas. A primeira forma é conhecida e chamada como a liberdade de contratar. A liberdade de contratar consiste na liberdade que o indivíduo tem de formar contratos, de celebrar, de firmar contratos e com quem ele vai firmar. Então, a liberdade de contratar, ela consiste na liberalidade que o indivíduo tem para realizar negócios com outros indivíduos e com quais indivíduos vai realizar negócios. Mas há um segundo elemento dessa liberdade, que é a liberdade contratual. E quando falamos de liberdade contratual, estamos nos referindo à liberdade que o indivíduo tem para estipular as regras desse contrato, estipular o objeto, estipular as obrigações, os direitos,
estipular cláusulas que vão regular esse negócio jurídico que é o contrato. A autonomia da vontade se manifesta, portanto, considerando então essa liberdade de contratar e a liberdade contratual. Por isso que alguns doutrinadores falam em consensualismo, porque é preciso que haja o consenso entre as partes nessas etapas, de maneira que o contrato ele se materialize. E outro ponto também importante é que essa liberdade contratual e essa liberdade de contratar, elas sofrem influência, sofrem limites impostos atualmente por determinados princípios, como a função social do contrato. Isso decorre de uma mudança histórica. Antes vigorava, no século passado, vigorava a liberdade plena. Então, havia ali total liberdade de contratação. Só que o Estado começou a intervir nesses negócios jurídicos particulares e passou a regular a forma como as pessoas iriam contratar, né? Colocando ali limites, colocando preceitos que deverão ser observados no contrato. Surge, então, a figura do chamado dirigismo contratual, que é quando o Estado passa a intervir em aspectos particulares, em negócios privados, para dar a ele determinado contorno, determinada formação, mitigando essa autonomia da vontade. E é por isso, em razão do dirigismo contratual, que alguns doutrinadores modificaram a denominação do princípio de autonomia da vontade para autonomia privada. Flávio Tartucci é um dos doutrinadores que entende que hoje o que temos é o princípio da autonomia privada e não propriamente o princípio da autonomia da vontade. Justamente porque ele considera que a mitigação imposta por determinados preceitos que o Estado ele apresenta para a realização dos contratos, ou seja, a existência do dirigismo contratual, faz com que a vontade ela não seja mais algo tão absoluto. E é mais. E Tartucci ele explica que a autonomia da vontade estaria muito mais no aspecto subjetivo, ou seja, a vontade da pessoa contratar, de quem contratar e de como contratar, ela seria algo subjetivo. Mas a autonomia privada, essa concretização dessa vontade, ela estaria no plano objetivo, já que quando vem a vontade subjetiva, ela sofre ali uma série de fatores externos que são exatamente a influência do Estado na celebração desse contrato. E por isso, o dirigismo contratual, ele funcionaria no aspecto objetivo, dando a conformação do contrato, como ele vai efetivamente ocorrer no mundo real, saindo apenas da esfera subjetiva da vontade de contratar. Por isso, Tartucci é um dos doutrinadores que defende o uso do princípio da autonomia privada, ao invés da denominação da autonomia da vontade. E Tartucci vai mais além. Ele explica que a autonomia privada ela atua na esfera objetiva em razão de que ela faz ali uma afetação sobre o aspecto patrimonial do contrato e não no aspecto subjetivo. Para Tartucci, o dirigismo contratual ele vai afetar exatamente a parte patrimonial do contrato e, por isso, essa liberdade de contratar ela sofre ingerências em alguns aspectos. Um aspecto seria o aspecto legal, outro aspecto seria o aspecto moral e o outro aspecto seria um aspecto de ordem pública. Então, esses lados desse prisma, que é a liberdade de contratar, eles são lados que acabam influenciando no resultado final, que é o contrato. E por isso Tartucci ele assinala que a liberdade de contratar, aquela liberdade que nós conversamos no início da nossa pílula jurídica, ela toma 3 enfoques principais. A primeira liberdade seria a liberdade no sentido de firmar o contrato, ou seja, de ter a vontade de contratar, de escolher, de desejar contratar. A segunda seria na escolha de com quem contratar.
e a terceira seria no conteúdo do contrato. Esses três lados da autonomia privada, lembrando que Tartucci ele não considera adequado usar a autonomia da vontade, sim a autonomia privada, esses três lados da autonomia privada são afetados justamente pela lei, pela ordem pública e pela moral. Resumindo, falar de princípio da autonomia da vontade significa falar da essência dos contratos. Os contratos só existem porque as partes manifestam a vontade de celebrar o contrato. Na manifestação dessa vontade, também chamada de consensualismo, alguns ingredientes surgem. Nós temos questões de ordem social, econômica, política, de ordem financeira, que vão ali interagir na formação do contrato. Mas não se pode perder de vista que atualmente essa formação do contrato ela sofre algumas mitigações, algumas interferências, que é o dirigismo contratual, que nada mais representa do que a interferência do Estado na celebração dos contratos, de certa forma também limitando e afetando a vontade de contratar, afetando essa autonomia da vontade. Por isso que alguns doutrinadores utilizam a denominação autonomia privada. Mas queremos então destacar que o contrato ele só existe porque há a vontade entre as partes. Por isso que não há como simplesmente afastar a vontade das partes. Nesse sentido, no meu entendimento, me filio à corrente que utiliza a denominação princípio da autonomia da vontade, ao invés do princípio da autonomia privada, porque a essência do contrato é a vontade. A essência do contrato é o consenso entre as partes, daí também a denominação consensualismo. E, para fechar, precisamos lembrar que o dirigismo contratual ele nunca poderá intervir de modo a simplesmente neutralizar a vontade das partes, porque se isso acontecer, não haverá mais a essência de um contrato, porque a essência é a vontade das partes. Queremos, então, encerrar aqui nossa pílula jurídica e eu peço a você, se ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que eu terei um imenso prazer em responder. Se também tem alguma sugestão de tema para trabalharmos nas nossas pílulas jurídicas, deixe aqui sua sugestão nos comentários, que nós vamos preparar com o maior carinho. E peço a você, ajude a divulgar o nosso conteúdo, permita que outras pessoas tenham acesso ao estudo jurídico, tenham acesso ao conhecimento jurídico descomplicado. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.